Boa noite, queridos irmãos, amigos que nos acompanham em mais uma mesa de explanação bíblica realizada pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente. É uma alegria estarmos reunidos aqui para mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Hoje nós abordaremos o tema Testemunho diante do Inimigo. Nós estamos chegando ao final do trimestre da revista Compromisso, da editora Convicção, que nós adotamos aqui na nossa EBD dos adultos, e hoje abordaremos esse tema. Está conosco nesta noite o pastor Benedito Gabriel, que é um dos pastores do nosso colegiado pastoral, responsável pela missão lá do Jardim Colina, e também o pastor Wilson Pereira Martins, que é também um dos membros do nosso colegiado pastoral, responsável pela missão de Pirapozinho. Está no som e na transmissão nosso irmão Flávio Claudino de Araújo. E gostaríamos de agradecer a todos os participantes dessa mesa de explanação e também a você que nos acompanha nesse momento ou que irá nos acompanhar em algum momento. Que você seja ricamente abençoado pelo Senhor e entenda aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. E que possamos ser mais edificados pela sua palavra. Nós vamos agora fazer a leitura do texto áureo da nossa lição, que se encontra lá em Atos, capítulo 24, versículos de 11 a 16. Aliás, Atos, capítulo 24, do 14 ao 16. Diz assim: Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também este a tem, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo a Ele a direção para os estudos, para esse estudo que teremos nesta noite. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós somos imensamente agradecidos por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, para juntos aprendermos um pouco mais a Tua palavra. Senhor, somos dependentes totalmente do Senhor. Tudo o que procede de nós, Senhor, não edifica, mas o que procede do Senhor nos edifica, nos transforma, Senhor. Por isso nós te pedimos, fale aos nossos corações através da Tua palavra. Usa, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, cada pastor aqui, Senhor, cada palavra que for dita, para a edificação, para, Senhor, o nosso desenvolvimento na fé, Senhor. Pois precisamos muito, Senhor, da Tua palavra em nossas vidas. Te agradecemos por cada pessoa que está nos acompanhando nesse momento, ou que irá nos acompanhar em algum momento, Senhor. Que o Senhor use desse momento, Pai, para o ensino da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos e não sermos só ouvintes dela, mas colocá-la em prática cada dia das nossas vidas. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ficará com a primeira parte da lição o pastor Benedito Gabriel, pelo qual passo a palavra. Saúdo a todos os presentes aqui na nossa mesa, nosso irmão William, nosso moderador ou mediador, pastor Wilson. Sempre tento confundir o Wilson com o Messias, nada a ver. Flávio Claudino, nosso querido diácono que está no controle da mídia, e as pessoas que estão já trabalhando no templo aqui na nossa administração, e em especial aos que estão nos acompanhando pela internet. E nós vamos falar hoje sobre a 12ª ou penúltima lição da nossa revista do trimestre, como já foi ressaltado pelo nosso irmão William. E Paulo, nesse momento em que disse as palavras lidas pelo irmão William, ele estava diante do governador e ele fala: és juiz desta nação há muitos anos. Ele estava à vontade para se defender, porque estava diante de um homem capaz de compreender o que iria dizer em relação à defesa da fé, a apologia da fé,
porque ele conhecia não só os hábitos, a religião judaica, mas a lei e os profetas, certamente. E Paulo disse essas coisas após ter passado muitos anos testemunhando as multidões, em sinagogas, praças, casas, ruas. O ministério de Paulo em cadeias, essa palavra quer dizer em algemas, detido como prisioneiro, foi entre as autoridades constituídas da época. E esse momento em que foi lido o texto pelo pastor William, pelo diácono Williams, era um desse momento em que ele estava testemunhando uma pessoa de alta posição na sociedade da época, o governador, mas naquelas circunstâncias, porque um governador jamais viria à praça pública ouvir um pregador considerado herege, até como ele fala aqui. Paulo fala. E Paulo havia chegado a Jerusalém após retornar de sua terceira viagem missionária. Ele havia ido já às regiões gentias, não judaicas. E isso incluía as províncias da Ásia, Macedônia, por exemplo. Vários judeus, habitantes da província da Ásia, que haviam se oposto ao evangelho pregado por Paulo em suas cidades, estavam agora em Jerusalém. E eles conspiram contra Paulo, espalhando notícias, más notícias, caluniando, injuriando certamente, dizendo que ele ensinava que os costumes do judaísmo, olha só a mentira, ensinava que os costumes do judaísmo não deveriam ser observados. E eram alegações falsas, dado que Paulo nunca havia ensinado que esses costumes eram errados. Apenas defendia que eram desnecessários para a salvação. E por quê? Porque o sistema judaico, religioso judaico, os rituais, a liturgia do templo, envolvia sacrifícios, derramamento de sangue de vítimas, incineração ou holocausto do corpo das vítimas pelo fogo. E com a vinda de Jesus, a morte e a gloriosa ressurreição de Jesus e a sua elevação à glória dos céus e a determinação que ele deixou para que se testemunhasse a todas as gentes, não só aos judeus, que ele queria salvar, que Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Paulo pregava era isso. E pregava também, ensinava aos gentios, particularmente depois do concílio de Jerusalém, que eles deviam se abster do sangue das vítimas e fazer algumas outras coisas que não tinha mais sentido fazer diante do ritual da lei, e também em razão das novas ordenanças deixadas por Jesus, como a ceia e o batismo, elas não tinham mais significação. E Paulo foi preso e obrigado a se defender judicialmente diante das autoridades de sua época. No caso aqui em que foi lido, ele estava diante do governador. Como resultado disso, quando Paulo vai ao templo, e nós vimos isso em Atos no capítulo 21, vários desses judeus opositores deles alvoroçaram o povo e aos gritos o acusaram de profanar o templo, coisa muito falsa. E tentam matá-lo também. Queriam tirar-lhe a vida por causa de sua oposição a ele e ao evangelho que ele pregava. E o tumulto foi tão grande que o comandante das tropas romanas em Jerusalém, que evitavam se envolver em questões religiosas, viu a situação e o prendeu, muito mais para protegê-lo e para controlar a situação do que porque ele fosse merecedor de alguma prisão. E o enviou para Cesareia, para uma audiência com o governador Félix, que foi onde nós começamos a aula com a leitura do nosso irmão William. Então, ele ouviu toda a defesa de Paulo, Félix, permitiu que Paulo ouviu a acusação e permitiu que Paulo fizesse sua defesa. E isso foi feito de um modo sucinto, não alongado, e pelo menos o relato não é alongado. E sem querer tomar uma decisão após ouvir a defesa de Paulo, Félix, e sem ouvir o comandante Lísias, que o trouxera detido ali,
Félix manteve Paulo preso, ainda que com gentileza e certa liberdade. Liberdade em termos, né, que estava com impedimento de circular por onde quisesse. A liberdade de ir e vir lhe foi tolhida. Dias depois, o próprio Félix, com a sua esposa Drusila, que era judia, foram conversar com Paulo sobre a fé em Jesus Cristo. Este homem versado, como se pode depreender das palavras de Paulo dirigidas a ele na leitura bíblica, ele conhecia os hábitos judaicos, ele conhecia o culto, ele sabia da lei, sabia dos profetas, e estava muito curioso em saber por que Paulo, que antigamente era um perseguidor da igreja, um opositor também da igreja, tornou-se um cristão. O que aconteceu? E foram conversar com Paulo sobre a fé em Jesus Cristo. Muito motivado pela curiosidade e particularmente por uma coisa que nós ouvimos muito hoje, ganância. Ele esperava que Paulo lhe desse dinheiro, propina, para sair da prisão, para ser solto. Então nós vemos que lidar com propina não é coisa nova, né? Oh meu Deus, até num assunto tão sério como esse. E Félix manteve constante contato com Paulo na prisão, e nisso se foram 2 anos. E Félix depois, durante esse intervalo de tempo todo, foi substituído por Pórcio Festo, outro governador, deixando Paulo aprisionado. Olha o último ato desse homem, para agradar aos judeus. Ele não estava preocupado com Deus ou com justiça, ele estava preocupado com o seu bem-estar e como era visto pela comunidade, né? Deixou Paulo preso para agradar os judeus. E a coisa então passou para Pórcio Festo, que teria que lidar com a situação. E nesse próximo trecho, a oportunidade para testemunhar diante de Festo, eu queria passar para o pastor Wilson, mas o pastor Wilson gentilmente ou espertamente deixou para mim, ou me deu esse privilégio, não sei. 3 dias após ser empossado governador da Judéia, Pórcio Festo foi para Jerusalém, e lá, olha só que calma, o homem preso e eles com toda essa disfarçatez, com toda essa tranquilidade, foi para Jerusalém, e lá chegando é que ele tomou conhecimento do caso de Paulo pelo próprio Sinédrio, um órgão judaico composto de 71 dos mais importantes cidadãos da comunidade, né, que tinham a decisão de julgar. Nós sabemos que os nossos Supremos Tribunais aqui, nós temos 11 ministros no STF, nós temos 33 no STJ, né, o Supremo Tribunal de Justiça, que inclusive julga governadores e outros aí. E esse aqui tinha 71, uma pequena nação com 71 homens em condição de decidir, e nada decidiram. Passaram a coisa para Festo, para Pórcio Festo. Eu acredito que porque eles tinham más intenções, eles queriam realmente matar Paulo, e eles não podiam executar a pena de morte, sendo judeus. A pena de morte teria que ser aplicada por Roma. Eles então fizeram essa movimentação toda, posto diante de Pórcio, com a esperança talvez de que ele viesse a ser condenado à morte. Não sei, pode ser isso aí. E Paulo, recebendo do próprio Sinédrio e de outros judeus ilustres, uma solicitação para falar diante deles, porque foi trazido para Jerusalém, pediram a ele que viesse para que viesse a Jerusalém, mas isso, diz o texto aqui, era uma nova armadilha para matar Paulo. Ou seja, Pórcio foi para Jerusalém, tomando conhecimento do caso de Paulo, através do Sinédrio e outros, recebeu deles uma solicitação para trazer Paulo a Jerusalém, com o objetivo de matá-lo no caminho. E nós aqui numa das lições falamos dos sicários, né? Um grupo que fez juramento até de nem comer, nem fazer nada enquanto não matassem Paulo. Os sicários eram conhecidos por esse nome porque eles usavam, segundo autores aí, um punhal dentro das roupas deles, escondidas nas mangas, e quando precisavam executar alguém, até em público, eles o faziam, sacando aquele punhal, matando, escondendo a faca, e agora era um grupo que estava querendo pegar Paulo. Então, isso era uma armadilha para executar Paulo. Mas Festo
preferiu resolver este caso em sua própria jurisdição e pediu que todos descessem para Cesareia de Filipe. Lembrando que tinha uma Cesareia outra, essa de Filipe era à beira-mar, né? Um porto. E havia uma outra Cesareia, lá próximo do Monte Hermon, que mais tarde chamou-se até Nerônia, uma homenagem a Nero, né? Ou Pânias, como eles falavam, porque cultuava seu deus Pan dos gregos lá. Então, por causa do deus Pan, chamou-se até Pânias, depois para bajular Nero, né? Nerônia, mudaram de nome. Mas então todo mundo foi para lá. Não foi possível, então, pegar Paulo nessa armadilha de transportar para Jerusalém e matar ele no caminho. E lá no tribunal, Pórcio Festo ouviu todas as acusações, ouviu todas, ninguém ficou sem falar, mentirosas, diga-se de passagem, dos judeus e querendo agradá-los, mais um político, querendo agradá-los, desejava entregar Paulo aos judeus. O desejo do seu coração era entregar aos judeus, eliminar o problema e ficar bem na foto, como a gente diz hoje, né? Então nós vemos que a palavra justiça está fora do texto o tempo todo. Não há justiça, há acomodação de situações, há conveniências pessoais e coletivas até, mas justiça aqui não. Mas Deus, o Pai das luzes, o supremo juiz, estava na questão. Eles deixaram Deus fora da equação, mas não dá para deixar Deus fora da equação. Ele é o dono da equação. E no tribunal, Festo ouviu todas as acusações, quis entregar Paulo aos judeus, e quando Paulo percebeu que isso poderia acontecer, que isso estava para acontecer, como cidadão romano que era, por direito de nascimento inclusive, ele apelou a César. Apelo ao Supremo, como nós faremos hoje, né? Apelo a César. As decisões de vocês podem até ser boas, mas eu quero que César decida a minha questão, porque é um direito meu, sou cidadão romano. E apelou para César, e o conselho todo, a reunião de pessoas ali, assentiu, não podiam negar também. E enquanto Paulo aguardava ser enviado para Roma, teve a oportunidade de falar de Jesus para mais uma autoridade. E isso estava predito, já que ele falaria a reis e príncipes, né? E dessa vez ele falou ao Agripa II, filho de Agripa I, o primeiro perseguidor da igreja, como consta no capítulo 12 do nosso livro de Atos. Agripa I perseguiu. E ele pregou a Agripa II. Além de cuidar de uma região do norte da Palestina, esse Agripa controlava o tesouro do templo de Jerusalém e administrava uma região da Palestina, razão pela qual era conhecedor de muitos assuntos judaicos, conhecia bem. E Festo, né, Pórcio Festo, compartilhou com Agripa a situação, pôs ele ao corrente do que acontecia, e perguntou se ele gostaria de ouvi-lo, de ouvir Paulo. Festo nem sabia ainda o que escrever. Ele tinha que enviar Paulo a Roma, e não sabia como documentar o envio. O que eu vou pôr lá? Vou escrever o quê? Não sabia o que escrever para César. Então ele estava esperando que Agripa pudesse ajudá-lo a dar-lhe um tema, um motivo para que ele enviasse Paulo, que ia ter que ser enviado, com alguma coisa acompanhando. Não podia, manda o senhor aí. Ele mandou por quê? Tem que ter um motivo escrito. E ele precisava disso, então ele quis ouvir e pôs o outro ao corrente da situação. E aí, Paulo teve oportunidade para testemunhar diante desse Agripa. E a partir desse ponto, nós vamos deixar e vamos ouvir o pastor Wilson, que vai nos trazer aqui esclarecimentos sobre esse texto, lembrando que essa lição foi vista no domingo que nos antecede, domingo passado, e o nosso objetivo, o objetivo desta mesa, é pôr alguma luz sobre algum ponto que porventura tenha ficado pouco esclarecido para alguém, e também para nós revermos sucintamente e vermos a preciosidade que é esse tipo de conhecimento. Então dou a palavra ao pastor Messias para que fale a sua parte. Boa noite, irmão William, boa noite, pastor Gabriel, boa noite ao que nos ouvem nessa sexta-feira e aqueles que vão nos ouvir. A gente chega a um ponto da lição
onde Paulo sai de pregar para os gentios, para as pessoas comuns, e ele faz a defesa do evangelho para o sumo sacerdote Ananias, no Sinédrio, depois diante dos governadores romanos Félix e Festo, como colocou aí bem o pastor Gabriel, e também diante do Idumeu Herodes Agripa, rei da Judéia. E nós vemos aqui, meus irmãos, a todos eles, Paulo falou de Cristo claramente, né? Com ousadia e direto, cumprindo sua missão, como ele mesmo disse a Timóteo, lá em Timóteo, 2 Timóteo 4,17. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui liberado da boca do leão. Né? Paulo, quando nós estudamos essas lições anteriores, Paulo sendo preso, Paulo na terceira viagem e todas as acusações que fizeram contra ele, ele não estava preocupado com a sua vida, né? Não estava preocupado, e ele vai dizer novamente no capítulo 26 para o rei Agripa, que ele não estava preocupado, se tivesse de morrer, ele morreria, né, pelo evangelho, mas que ele não tinha cometido aqueles crimes, mas ele não se pega a se defender, mas pregar o evangelho. Né? E aí, quando nós entramos nessa parte aqui, nós vimos aí, o pastor falou aí, do rei Agripa, né? No capítulo 23, a partir do versículo 26, ele vai estar falando, e quando chega no capítulo 24, né, versículo 24, nós vemos aqui o rei Agripa passando a ouvir Paulo. Diz assim a palavra do Senhor, do 23 ao 27. Né? Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, ali a fim de saudar ao novo governador Festo. E como se demoraram ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso do apóstolo Paulo, que havia apelado a César e lhe pediu que o ouvisse em sua defesa. E Agripa aceitou. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presente conosco, vede esse homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que nada praticava possível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. E daí, o final do texto mostra o que o pastor Gabriel falou, de que o que ele iria escrever, né? Porque não tinha nada para condená-lo, ele não estava falando contra o César, não estava falando contra Roma, não estava atacando os templos judaicos ali, né? Mas ele estava falando de Cristo Jesus. E aí nós vemos que Herodes vai ouvi-lo. Herodes Agripa II era descendente de Esaú, assim edomita. Ele tinha 17 anos quando seu pai Herodes Agripa morreu comido por vermes ao ser punido por Deus. Né? Então nós vemos que esse era filho de Herodes, aquele que se exaltou e Deus o fez morrer comido por vermes. Né? Em 48 depois de Cristo, ele recebe do imperador Cláudio o governo de Cássio. 4 anos depois, Cláudio toma Cássio dele e lhe dá o título de rei e o domínio maior, que incluía ali essa Bataneia, Traconites e Gaulinites. Né? E aí esse homem vai visitar esse novo governador para poder cumprimentá-lo e se depara aí com Paulo. E eu vejo Paulo novamente tendo a oportunidade dada por Deus para pregar às autoridades maiores. Como o pastor falou, ele nunca ia parar, ou ele nunca iria no templo ou em algum lugar ouvir a palavra do Senhor. Mesmo sendo ele o cuidador do tesouro judaico ali, ele que cuidava dos impostos, do dinheiro, tudo, mas ele nunca iria ouvir. E quando olhamos para a linhagem desse Agripa,
né, era totalmente ruim. Então, meus irmãos, eu vejo assim que Paulo, Deus o leva para falar nesse final da sua vida às autoridades antes de ir para Roma, né, porque ele apela para Roma, para César, porque ele sabia da sua missão de chegar até lá, mas ele também sabia que se ele não o fizesse, ele podia morrer, ele iria morrer, né? A gente vê o plano do Senhor, né? Porque eles queriam de qualquer modo acabar com a vida de Paulo, né? A gente vê que o texto que eu li e o pastor falou que eles não achavam que Paulo não deveria viver. E eu fico assim impressionado, meus irmãos, com hoje e com essa época, porque eles sabiam de todas as escrituras, eles conheciam. E quando Paulo vai falar aqui do seu testemunho para o rei Agripa, ele diz: o Senhor é conhecedor, o Senhor conhece tudo sobre os judeus. E quando Festo diz para Paulo: Paulo, você está louco? Aí ele fala: não estou louco, porque ele e vira para o rei e fala: o senhor não acredita nos profetas? E Agripa se cala, né? Mas mesmo eles conhecendo, mesmo eles sabendo, eles se cegavam por causa do poder, né? E diz que Agripa fala: olha, quase você me convenceu a me converter a Cristo e para agradar os judeus também. Então as pessoas não estavam preocupadas de olhar para Cristo, como hoje. E nós pregamos há 2000 anos que Cristo está voltando. Cristo está voltando. E se você não aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador, você vai para o inferno. E as pessoas não querem aceitar a Cristo, porque isso exige renúncia, isso exige sacrifício, isso exige abrir mão de sermos corruptos, de sermos desonestos, de sermos tantas coisas que não agradam ao Senhor. Não para agradar a religião, mas a Deus. E nós vemos aqui o rei tendo essa mesma postura aí. Mas algo interessante que o pastor Humberto Sedano ele colocou, né, no estudo que ele sempre coloca, ele diz assim: o Senhor Jesus nasceu nos dias de Herodes, o Grande, que mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. O Senhor começou o seu ministério nos dias de Herodes Antipas, que decapitou João Batista. E ele também foi morto durante esse reino. Tiago, irmão de João, como nós estudamos lá atrás, ele foi morto à espada por esse Herodes Agripa I, que foi punido pelo Senhor ao ser devorado por vermes. E Paulo testificou ao último dos Herodes, Agripa II, né? Então a gente vê que Paulo, com ousadia, ele falou de Cristo Jesus a essas autoridades. Isso nos mostra, meus irmãos, ao estudar essa lição, né, nós vemos que quando nós estamos nas mãos do Senhor, quando nós entendemos a nossa missão, quando nós nos colocamos e ouvimos ao Senhor o conduzir dele, nós podemos falar às autoridades, nós podemos falar a todas as pessoas que quem nos capacita é Deus, né? E Paulo, com toda a ousadia, ele fala aqui ao rei. E o último tópico fala o testemunho desafiador diante aí das autoridades, que é o capítulo 26, né? Paulo continua diante de Agripa aqui, mas agora ele vai dar o seu testemunho da sua conversão. Achei bastante interessante que Paulo ele vai assim contar tudo o que aconteceu com ele, tá? Ele começa colocando que ele era versado nos costumes e questões que há entre os judeus, que ele era perseguidor, que ele foi atrás dos judeus, mas aí daqui a pouco ele fala que castigou todos os judeus aqui no início do capítulo 26, aí ele fala algo interessante, ele fala e demasiadamente enfurecido contra eles, os cristãos, mesmo por cidades estrangeiras, os persegui. Com este intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho, fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues?
né? Aí Paulo já sai daquele homem que era zeloso pela religião e mostra a sua conversão. Tanto para aqueles que foram acusá-los, dos judeus, como para o governador, como para o rei. E aí ele vai dizer que Jesus fala com ele, e ele responde quem é. E esse texto sempre me chama a atenção. Tanto lá no início, quando Paulo conta, porque assim, né, a gente muitas vezes ficamos tristes porque estamos sendo perseguidos por causa do Evangelho, por viver a Cristo Jesus. E não está nos perseguindo. Está perseguindo a Cristo Jesus. Paulo não estava perseguindo a Cristo, de modo algum. Paulo estava perseguindo os cristãos. Na cabeça dele era uma seita onde ele tinha que destruir, mas Jesus toma para ele: por que você me persegue? Né? E diferente, Paulo aqui, desses que conheciam, porque Paulo era um conhecedor do Velho Testamento, um estudado, quando Jesus aparece para ele, há um impacto na vida dele. Ele não fica alheio às coisas, né? Tanto é que ele, mesmo cego, é levado, e quando vão orar por ele, ele já está entregue a Cristo Jesus, né? E então nós vemos a diferença daquele que ouve, que escuta, ouve e vai, se entrega à verdade, né? Diferente dos sacerdotes, que conhecia toda a lei, que Paulo conhecia, né? Diferente do Agripa, que ele fala que ele conhecia, ele não quer saber de nada. Daí ele vai, continua contando, e lá no final ele fala assim, ele vai, Festo o interrompeu, dizendo ele estas coisas em sua defesa, né, que ele fala aí de Cristo deveria padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, e anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu, em alta voz: está louco, Paulo? As muitas letras se fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo as palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculto, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Então, Agripa era um conhecedor, mas ele conhecia a história, ele não tinha entregue as suas vidas a Jesus. E quando eu vejo isso, meus irmãos, a minha preocupação com os cristãos hoje, porque muitos dizem assim: pô, Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Olha o que ele fez na vida daquela pessoa, olha o que ele fez na vida do outro, mas não tem uma experiência com Deus, nem da conversão, muitas vezes. E Festo, ele conhecia, ele viu toda a ação, e Paulo está falando aqui das Escrituras, do Velho Testamento, porque ele fala novamente, né, quando Festo interrompe, ele vai, na continuação, ele vai dizer: olha, ele conhece, o senhor não acredita nos profetas? Então ele estava dizendo as Escrituras, que era o Velho Testamento. Né? Então ele conhecia, nada se passou, mas ele não cria. Né? E Festo interrompeu Paulo, pois ele estava constrangendo a Agripa, né? Já pensou você estando ali e ele falando: o senhor conhece, mas o senhor não crê. O senhor sabe, mas por que o senhor não crê? Era a mesma coisa, por favor. Só um parênteses, aqui quando o irmão William leu, uma coisa que a gente cai agora bem lembrar aqui. Aqui no versículo 14, ele fala, 12, ele fala que os judeus acusando dele: não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Paulo não estava fazendo nada disso. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Ou seja, a coisa não tinha fundamento mesmo, né? Porém, confesso-te, agora é uma afirmação pessoal dele, que segundo o caminho, com maiúscula, né, Cristo, a que chamam seita, porque não era nada a ver com o que estava escrito nos livros da lei, mas eram novas revelações, né, em Cristo, chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus como estes também a têm. Então. Quando o William leu isso aí, parecia que... E Paulo, ele mostra isso
né, falando, olha, eu não estou contra a lei, eu estou na lei, porque a lei aponta a Cristo Jesus. E no versículo, nos versículos adiante do 27, ele vai dizer lá para o rei Agripa, né, ali fazendo... Paulo, ele pregava o evangelho, anunciava, e depois ele fazia o apelo. Né, e ele faz um apelo final para o rei. Dado essa de não, ó, para Paulo, você está louco? Ele vai lá e diz assim, ó, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Paulo faz uma pergunta e responde, porque Agripa ele acreditava nos profetas, ele já tinha ouvido. Aí então Agripa se dirigiu ao Paulo e diz, por pouco me persuades a fazer-me cristão. E Paulo diz assim, né, a resposta de Paulo nesse versículo é muito interessante. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, exceto essas cadeias. Porque ele diz, ó, se tornasse cristão, se tornasse, acreditassem em Cristo Jesus. E no final do capítulo aí, a gente vê que os dois saem, e depois vai conversar e dizem, olha, não tem nada que acuse ele, nada tem prova, novamente, mas um cristão acusado sem nenhuma prova. E a gente vê, como nós falamos da propina, novamente, a gente vê, William, você sabe disso, muitas vezes a lei não consegue livrar ou acusar aquele que é culpado e aquele que é inocente. E aqui, por causa do ajeitamento, e aqui nós vemos aí Paulo sendo acusado por não viver conforme uma lei judaica que não tinha nada a ver com a lei com Roma, mas ali os governadores, se soubessem que se os judeus começassem a murmurar ou brigar ou se levantar contra ele sabia que César ia tirá-lo, porque ele não queria bagunça. E aí eles fazem tudo o que agradava o povo, não o que agradava a Deus. Política. E é interessante, irmãos, que ele chegou por quase me persuades. É a situação de muita gente hoje, né? Ele ouve, ele lê, ele sabe da verdade, mas os interesses pessoais, os envolvimentos dele com as coisas do mundo são tão fortes, tão grandes, ele é tão afastado de Deus e tão submisso aos seus impulsos carnais, que ele não toma a decisão correta. Eu me lembro da minha conversão, sem querer me citar como exemplo para ninguém, eu jogava um time de futebol lá da minha cidade. Então a gente cresceu junto, né? São meus amigos até hoje. A gente jogava todo dia, praticamente. A gente corria atrás de bola, até não conseguia mais enxergar a bola, aí parava o jogo. Todo dia éramos muito chegados, muito amigos. Quando eu fui para a igreja, irmãos, para eu voltar, daí me aceitei Jesus e tal, né? Depois de um tempo de frequência, eu estava estudando música. Quando eu voltava para casa, eu tinha que passar exatamente na rua onde eles estavam. Que era difícil. E agora, para passar lá, tinha que aguentar muita gozação, muito, sabe? Era difícil. Mas foi uma escolha. Ou eu enfrento, ou eu não crio. Graças a Deus eu crio. Tive meus problemas depois, mas estou aqui até hoje. E eles eu não sei como estão. Oro por eles até hoje. Então aceitar Jesus é como o pastor falou, exige renúncia, né? Eu vi isso do goleiro. O Leão, quando jogava, ele falava assim, quer ser um bom goleiro? Tem que ter renúncia. Você tem que renunciar ao seu passeio, ao seu lazer, você tem que treinar, você tem que ter uma boa alimentação. Se para uma coisa material isso é exigido, imagine para algo tão sublime quanto ser salvo, né? Então o pastor me despertou lembranças aí. E nós vemos, só para concluir aqui, nós vemos que as pessoas que não têm Cristo, muitas vezes não querem aceitá-los por causa disso. Mas nós vemos também muitos cristãos dentro da igreja, vivendo erradamente, fora da vontade do Senhor em algumas áreas da sua vida, porque não querem renunciar. Porque não querem deixar Deus tomar o lugar nas suas vidas. A gente tem que ter cuidado, porque a gente falar daqueles que não têm Cristo Jesus, sem olhar para nossas vidas, é muito fácil, né? Nós temos que olhar para nós. Então vejo aqui que muitas vezes a gente pode estar como Agripa, né? Olha,
eu vivo assim, isso daí quase me convenceu, mas está tão bom viver nesse pecadinho, né? Então a gente tem que ter cuidado, como foi falado aqui pelo João, né? No dia no sábado no culto, que ele colocou assim, muitas pessoas creem que vir para a igreja não é importante mais, ficam em casa assistindo, e estão fora do corpo de Cristo Jesus ali, da união, da unidade, da comunhão. Então, e sabem que tem que vir, mas aqui é tão bom, né? Nesse frio, que gostoso ficar em casa. Eu estou ouvindo o pastor Edson, eu estou ouvindo a igreja, eu estou até cantando os hinos, mas não é a mesma coisa de nós estarmos aqui. Não temos o fortalecimento, o apoio. Então a gente tem que ter cuidado. A gente olha para esses homens e vê que eles se perderam, mas muitas vezes nós estamos também como cristãos esfriando, se desviando do caminho, porque nós não damos ouvido à palavra do Senhor, como esse homem não deu, como esses homens não deu. Então que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos ajudar a como salvos em Cristo Jesus, filhos de Deus, servos do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, para sermos testemunha, como o pastor falou, né? Eu tenho que estar fazendo a vontade de Deus para que as pessoas olhem e possam ver Cristo em minha vida. Muito bem.